Nós vamos então meditar no Salmo de número 3. Se você ainda não ouviu o Salmo 1 e o Salmo 2, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para que você possa ver os dois salmos, tanto o Salmo 1 como o Salmo 2, e acompanhar a nossa meditação que estamos fazendo de salmo por salmo, tá bom? Então nós vamos começar agora a ler o Salmo capítulo 3. Ele diz assim: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os teus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Bom, esse salmo, como você notou, é bem curtinho, ele tem só 8 versículos, mas ele traz uma mensagem bastante profunda, falando aqui a respeito de adversidade, momentos de dificuldade. E como você nota, ele começa o salmo dizendo que esses adversários estavam se multiplicando. Veja se não há momentos que a nossa vida está realmente assim. Parece que quando uma coisa dá errado, a outra começa a dar errado também, e assim todas as coisas começam a dar errado. Os inimigos parecem se multiplicar. E como ele diz, são muitos os que se levantam contra mim. E muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Então, há muitas pessoas que, quando elas passam por certas situações, os seus adversários chegam a dizer: não existe jeito dele sair dessa, não há como ele vencer. Você viu o caso, um exemplo do que está acontecendo lá na Ucrânia. Quem é que vê salvação? Quem é que vê saída? Não tem como, porque o inimigo é mais forte. Então era assim que os inimigos pensavam naquela época. Mas ele diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então veja que ele coloca aqui que Deus, ele era para ele um escudo. O que é o escudo? O escudo é uma proteção. Deus sempre guardou, Deus sempre protegeu. Se você parar bem para pensar, apesar de você ter lutas, apesar de você ter problemas, você nota que Deus sempre guardou você. Deus sempre protegeu você. Quando pensaram que iriam sobressair, vencer você, Deus, ele foi glorificado. Ele mostrou que ele era contigo. E ele continua dizendo que exalta a minha cabeça, ou seja, levanta a minha cabeça. Então, se você quer vencer com a força de Deus, um dos sinais disso é você levantar a cabeça, é você mostrar que você não se abalou, que você não se abateu. Aí no versículo 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. O que é clamar com a nossa voz? Significa o seguinte: tem pessoas que elas vivem dizendo assim: ora por mim, o senhor pode orar por mim? Você pode orar por mim? Não é pecado você pedir oração, mas tem horas que você tem que clamar com a sua voz, você tem que falar com a sua voz, porque ninguém sabe a dor que você está passando, a não ser você mesmo. Então, fale com a sua boca, com a sua voz, para Deus poder te atender. Aí ele continua dizendo: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, mesmo diante de situações difíceis, Deus sustentava, Deus dava a ele forças, ele deitava, dormia, ficava sossegado. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de Jesus no barco, no meio de uma tempestade, e Jesus estava dormindo no travesseiro. Não quer dizer comodismo, tem horas que não adianta você se desesperar, que o segredo é você confiar. Aí ele diz: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Então veja que apesar do número de inimigos ser grande, ele permanecia confiando. Para completar, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu,
pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Você sabe que quando no passado eles iam comprar um escravo, uma das coisas que mais se olhava eram os dentes. Então é isso que ele está falando aqui, em outras palavras, que aqueles adversários que pareciam tão poderosos eram como se fossem escravos com os dentes quebrados, ou seja, eles não teriam mais força e ninguém iria querer comprar mais a ideia deles, em outras palavras. Versículo 8, para completar, ele diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então que Deus, ele coloque isso na tua cabeça, coloque isso no teu coração, que a salvação vem dele e que sobre você, que é o povo dele, esteja a bênção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida através desse salmo. Lembrando que eu vou deixar aqui no final do vídeo os dois vídeos do Salmo capítulo 1 e Salmo capítulo 2, para você poder acompanhar a meditação. Lembrando que nós também temos no canal orações. Se você precisa de uma oração, procure aqui entre as orações que temos, aquela oração no sentido que você precisa, tá bom? E mais uma coisa, se você pode, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e lembrando que o meu WhatsApp está na descrição aqui do vídeo. Se você quiser falar comigo, você pode enviar a sua mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no nosso canal, em nome do Senhor Jesus.